Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e sejam muito bem-vindos ao nosso seminário. Nós vamos falar sobre o que é programação paralela, conceitos, ferramentas e aplicações. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 sobre o conteúdo do nosso seminário. Nessa primeira apresentação, nós vamos abordar, inicialmente, os conceitos de programação paralela até conceitos de complexidade de algoritmos. E, primeiramente, o que é programação paralela? Quando a gente fala que precisa fazer uma tarefa em paralelo, quer dizer que a gente precisa fazer isso ao mesmo tempo, certo? E aí esse conceito também está relacionado ao que é programação paralela. A gente precisa dividir essas múltiplas tarefas entre vários processadores ou núcleos para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de execução. Ela é extremamente importante quando a gente quer resolver problemas complexos ou processar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente. E uma coisa que a gente não pode confundir são os conceitos de concorrência e paralelismo. Quando nos referimos à concorrência, quer dizer que a gente tem múltiplas tarefas que compartilham os mesmos recursos e podem ser executadas de forma simultânea ou de forma intercalada. Essas tarefas elas vão disputar os recursos, ou seja, não é necessário que as tarefas ocorram ao mesmo tempo, mas que todas elas estejam progredindo de forma colaborativa. Já quando a gente fala sobre paralelismo, a gente precisa que várias tarefas elas sejam executadas de forma simultânea, e para isso a gente usa múltiplos processadores ou núcleos. Isso exige que haja hardware capaz de realizar várias operações ao mesmo tempo. E a gente pode trazer esses exemplos de concorrência e paralelismo de uma forma lúdica nas nossas vidas cotidianas. Imagine uma cozinha onde temos vários chefes. No caso da concorrência, a gente tem um único fogão que é necessário para a realização das tarefas desse chefe, e todos eles vão compartilhar esse mesmo fogão. O paralelismo a gente pode ver em uma cozinha onde a gente tem vários chefes de cozinha e cada um tem o seu próprio fogão, ou seja, eles podem realizar suas tarefas ao mesmo tempo. E há dois modelos de programação paralela principais. O primeiro deles é o de memória compartilhada. Nesse primeiro modelo, todos os processadores eles vão acessar um único espaço de memória que é compartilhado entre eles. Esses dados eles vão estar disponíveis para todos os processadores, o que vai acabar facilitando a comunicação entre eles. Isso pode ficar um pouco mais complicado quando a gente tem problemas de escalabilidades relacionadas à memória compartilhada. A gente pode ver isso à medida que vários processadores a mais são adicionados. E para isso, a gente requer mecanismo para evitar conflitos de acesso simultâneo, como por exemplo, a gente tem locks ou semáforos. Um lock é como se fosse uma trava que garante que apenas uma thread ou um processo pode acessar um recurso compartilhado por vez. Quando a gente fala de semáforo, é uma estrutura um pouco mais avançada que vai permitir controlar os acessos a esses recursos com base em contadores. Ele pode permitir que mais de uma thread acesse o recurso simultaneamente, dependendo de como ele foi configurado. O nosso outro modelo de programação paralela é o da memória distribuída. Quando a gente tem a memória distribuída, cada processador ele tem a sua própria memória local. Ele vai se comunicar com os outros processadores enviando mensagens. É o que a gente chama de MPI e nós vamos ver mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos. Isso é muito comum em sistema de clusters. Ao contrário do modelo de memória compartilhada, a memória distribuída ela tem grandes vantagens em projetos de grandes sistemas, porque a gente tem uma maior escalabilidade e desempenho. Já uma desvantagem que a gente tem desse tipo de modelo é a comunicação que ela pode ser mais lenta devido à transferência entre as mensagens. E a seguir a gente tem uma imagem ilustrando como é feita a memória compartilhada e a memória distribuída entre os processadores. E achou que tinha acabado? Não, temos mais conceitos.
E quando a gente fala sobre executar tarefas em paralelos, é muito importante que a gente tenha uma noção até que ponto a gente pode adicionar mais núcleos ou threads e como que isso impacta no desempenho de acordo com a nossa aplicação. E é assim que a lei de Amdahl é definida, onde parte de um programa sempre vai ser serial, o que vai limitar o aumento da velocidade. E a lei de Amdahl está extremamente diretamente relacionada com o conceito de speedup, que ele mede o quanto um programa ele é acelerado pela paralelização. O speedup ele pode ser linear ou superlinear. Ele é linear quando o ganho é proporcional ao número de processadores, e superlinear quando esse ganho é maior do que o número de processadores. Abaixo a gente tem a fórmula do speedup. O S ele representa o ganho de desempenho. O B é a proporção estritamente sequencial do código, porque a gente sempre tem uma parte que não pode ser paralelizada. E o N representa o número de threads de processamento. E finalizando esses conceitos, todos eles estão relacionados ao que é escalabilidade. Ela mede a capacidade do sistema de manter a eficiência quando a gente adiciona mais recursos. Ela pode ser forte ou fraca. Ela é forte quando a gente mantém o tamanho do problema fixo e aumenta os recursos. Já fraca é quando a gente aumenta o tamanho do problema proporcionalmente ao número de recursos. Um outro conceito que está extremamente relacionado à programação paralela é a complexidade de algoritmos. E qual é a sua importância? É muito importante a gente ter definido a complexidade de um algoritmo, porque ele mede a eficiência em vários termos. Pode ser de recursos, tempo, espaço de memória, tudo com base no tamanho da entrada. Quando a gente tem uma complexidade definida, a gente consegue comparar diferentes algoritmos e escolher qual que é o mais adequado para um problema. Quando a gente fala de complexidade de tempo, a gente mede o tempo necessário para executar um algoritmo em função do tamanho da sua entrada. E uma notação muito comum para a gente determinar a complexidade de tempo é a notação Big O, onde a gente descreve o pior caso de crescimento de uma função. Ele pode ser constante, linear ou quadrático. Já a complexidade de espaço, ela mede a quantidade de memória que é necessário para executar um algoritmo. A gente consegue observar isso quando a gente tem algoritmos recursivos que eles precisam consumir mais memória devido à planilha de chamadas. Ao lado, a gente tem uma imagem explicando o funcionamento da recursividade quando a gente precisa calcular um número fatorial. A gente precisa construir uma grande pilha de chamadas de acordo com o tamanho da entrada para calcular o fatorial de um número. E beleza, mas qual é a relação disso com programação paralela? Quando a gente define a complexidade, a gente pode ter uma melhor desempenho na nossa aplicação, porque os algoritmos paralelos eles podem reduzir significativamente o tempo de execução quando a gente divide as tarefas. Um exemplo disso é quando a gente ordena paralelamente utilizando o merge sort, que é um exemplo que a gente vai ver ainda no nosso seminário. Em contrapartida, quando a gente paraleliza um algoritmo, a gente também pode acabar introduzindo uma certa complexidade, porque a gente precisa coordenar as tarefas, a comunicação entre os núcleos e processadores. Mas isso é ideal para problemas com alta complexidade de tempo, onde o paralelismo ele pode trazer grandes ganhos. Por fim, a gente pode definir que a programação paralela ela é essencial para resolver desafios computacionais atuais, onde a gente consegue melhorar o desempenho e a escalabilidade ao executar tarefas simultaneamente. Conceitos como concorrência, paralelismo e lei de Amdahl mostram a possibilidade e as limitações dessa abordagem. Apesar dos desafios no desenvolvimento, os benefícios em eficiência e aplicação elas compensam os esforços, tornando a programação paralela uma ferramenta indispensável em áreas de alta complexidade computacional. E por fim, gente, muito obrigada
e confiram as nossas referências utilizadas para essa apresentação.